Olá, o meu nome é Mariana e hoje eu vou ensinar para vocês a matéria sobre bens públicos. Pessoal, a noção de bens públicos, por incrível que pareça, ela está lá no Código Civil. É isso mesmo, ela está no artigo 98 do Código Civil. E o que são bens públicos, gente? Bens públicos são todos aqueles bens móveis ou imóveis que pertencem a uma pessoa jurídica de direito público. Fácil, bens públicos pertencem a pessoas jurídicas de direito público. E o que não for bem público é bem particular. No entanto, pessoal, os bens particulares, caso sirvam para a execução de um serviço público, eles, apesar de continuarem sendo particulares, eles terão as mesmas características dos bens públicos. Ao longo dessa aula, a gente vai estudar as características dos bens públicos, mas eu já adianto para vocês que existem bens particulares que, por servirem a um serviço público, por estarem envolvidas na prestação de um serviço público, terão as mesmas características de que têm os bens públicos. Então, vamos lá comigo no artigo 98 do Código Civil. Bens públicos são bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Aqui eu coloquei um detalhe, atenção, os bens privados de pessoa jurídica de direito privado que preste serviços públicos se submeterão ao regime público de bens com suas características peculiares. Muito bem, pessoal. A gente precisa agora fazer uma classificação desses bens públicos. Eles podem ser classificados segundo 3 aspectos: quanto à titularidade, quanto à destinação e quanto à disponibilidade. Então, são 3 aspectos da classificação: titularidade, destinação e disponibilidade. Vamos lá. Quanto à titularidade, pessoal, os bens públicos podem ser federais, estaduais, distritais ou municipais. É bem fácil. Quem detém é que dá a titularidade para o bem público. Quanto à sua destinação, pessoal, podem ser 3 destinações. O bem pode ser de uso comum do povo, o bem pode ser de uso especial ou pode ser um bem dominical ou dominial, tanto faz. Dominical ou dominial, as 2 expressões estão corretas. Então vamos lá, quanto à destinação, pode ser bem de uso comum do povo, bem de uso especial ou bem dominical. E o que é cada tipo de bem? Pessoal, o bem de uso comum do povo é aquele bem que, como o próprio nome diz, pode ser utilizado por todos de forma igualitária. Eles podem ser gratuitos ou a administração pública pode exigir, sim, uma contraprestação dos particulares que forem usar esses bens. Exemplos de bem de uso comum do povo são os mares, as praias, as praças, as ruas, estradas, são exemplos de bens de uso comum do povo. O segundo aspecto dessa classificação são os bens de uso especial. Esses bens, pessoal, são bens da administração que possuem uma destinação pública, que funcionam em prol de um interesse público. Então, são bens que são destinados a algo. Por exemplo, um imóvel onde funcione um hospital público ou uma escola pública, um cemitério, um quartel-general.
um mercado público, veículos oficiais. Lembrem-se que são bens móveis e bens imóveis. Então, veículos oficiais também são bens de uso especial. Por fim, pessoal, os bens dominicais são aqueles bens que não têm destinação. Ao contrário dos bens de uso especial, os bens dominicais não têm qualquer tipo de destinação pública. Então, são imóveis vazios ou são veículos que já não funcionam mais, não atendem mais ao interesse público. E, por fim, a terceira classificação é quanto à disponibilidade. Pessoal, os bens públicos, eles podem ser indisponíveis por natureza, eles podem ser patrimoniais indisponíveis ou podem ser patrimoniais disponíveis. Pessoal, os bens indisponíveis por natureza são aqueles que, como o próprio nome diz, pela sua natureza, eles não têm um valor patrimonial, eles não têm um valor de mercado, eles não podem ser vendidos. Eles estão indisponíveis para venda. São eles as praças, as praias, mares e rios. Vejam que são os mesmos exemplos dados lá nos bens de uso comum do povo, que, por sua natureza, eles são indisponíveis. O segundo aspecto dessa classificação são os bens patrimoniais indisponíveis. Quais são eles, pessoal? São os bens que, apesar de terem valor de mercado, apesar de terem valor patrimonial, por eles estarem destinados, por eles estarem afetados ao interesse público, eles não vão ser vendidos, porque eles estão cumprindo a uma finalidade pública. E quais são esses bens? Os bens de uso especial, é claro. Então, por exemplo, um prédio onde funcione um fórum, um terreno onde funcione um cemitério municipal, por exemplo. E, por fim, os bens patrimoniais disponíveis. São aqueles que têm valor de mercado, aqueles que podem ser vendidos e que não têm nenhuma destinação. Ou seja, por não terem nenhuma destinação, eles estão disponíveis, eles podem ser vendidos. E quais são esses bens? Os bens dominicais. Então, pessoal, os bens dominicais, por não terem nenhum tipo de destinação, eles podem ser vendidos. Então, vamos aqui comigo na tela para a gente rever essa classificação que a gente acabou de estudar. Vamos lá, classificação dos bens públicos. Quanto à titularidade, eles podem ser federais, estaduais ou municipais. Quanto à destinação, eles podem ser bens de uso comum do povo, são mares, praias, ruas, bens de uso especial e bens dominicais. E, por fim, quanto à disponibilidade, eles podem ser indisponíveis por natureza, eles podem ser patrimoniais indisponíveis ou, por fim, patrimoniais disponíveis. Muito bem, essa é a classificação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos bens públicos. Pessoal, são 3 ou 4 características que permeiam os bens públicos. A primeira delas, gente, é a inalienabilidade. Os bens públicos, gente, eles não podem ser alienados. Poxa, professora, mas espera aí, você não acabou de falar que os bens dominicais são disponíveis, que eles podem ser vendidos? É verdade. Pessoal, a característica da inalienabilidade, ela não é absoluta. Os únicos bens que não podem ser alienados são aqueles que têm uma destinação pública, que são os bens de uso especial, e aqueles que, por sua natureza, não podem ser vendidos, como uma praia, por exemplo. Então, o bem dominical, que não tem nenhuma destinação, ele pode sim ser vendido. Caso um bem de uso especial passe a não ter mais destinação, ele se tornará um bem dominical e aí poderá ser alienado. A segunda característica, pessoal, é a impenhorabilidade.
o que é a penhora. Vocês vão aprender lá nas suas aulas de Direito Civil que a penhora é um ônus gravado sobre um imóvel, ou móvel no caso, que dá esse bem em garantia ao pagamento de uma dívida. Então, caso a dívida não seja paga, esse bem será vendido e o dinheiro que restar dessa venda será usado para o pagamento da dívida, para a satisfação do credor. Pessoal, os bens públicos eles não podem ser penhorados. Primeiro porque, como eles não podem ser vendidos a qualquer momento, como somente os bens dominicais podem ser vendidos, então, pessoal, os bens públicos eles são impenhoráveis por dois motivos. Primeiro, porque não são todos que podem ser alienados livremente. Como a gente acabou de ver, somente os bens dominicais podem ser alienados e ainda assim deverão respeitar regras especiais previstas na lei de licitação. E o segundo motivo é que a administração pública ela não paga os seus credores da mesma forma que um devedor privado paga, em dinheiro. A administração pública paga os seus credores através do sistema de precatórios, que exige uma burocracia muito grande, prevista lá no artigo 100 da Constituição Federal, que a gente vai estudar quando a gente vir a licitação. A outra característica dos bens públicos é que eles são imprescritíveis. Como assim? Pessoal, lembra que a uso capião é uma prescrição aquisitiva? É uma aquisição de um bem? Gente, aqui os bens públicos, eles jamais, nunca poderão ser usucapidos, gente. Jamais. Uma pessoa pode ficar quantos anos quiser dentro de um imóvel público, por exemplo, que ela jamais irá adquirir o domínio, a propriedade daquele imóvel. Isso está muito claro em 2 artigos da Constituição e 1 do Código Civil, que a gente vai ver agora. O primeiro deles é o artigo 183, parágrafo 3º, imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O artigo 191, parágrafo único, que diz a mesma coisa. E o artigo 102 do Código Civil agora, que diz exatamente a mesma coisa. Pessoal, apesar da Constituição falar sobre imóveis, e essa regra se aplica tanto a bens imóveis quanto a bens móveis. E a última característica, pessoal, que também pode ser encaixada na impenhorabilidade, é a não onerabilidade. É a impossibilidade de dar o bem público em garantia. Então, eu não posso onerar o bem público, seja com o penhor, seja com uma hipoteca, seja com uma anticrese. O bem público ele não vai funcionar como garantia de pagamento de dívidas de terceiros. Então, vamos aqui comigo na tela de novo para a gente rever as características dos bens públicos. Inalienabilidade, eles não podem ser vendidos. Impenhorabilidade, eles não podem ser penhorados. Imprescritibilidade, eles não podem ser usucapidos. E não onerabilidade, eles não podem ser dados em garantia. Pessoal, o conjunto dessas características dos bens públicos formam o regime jurídico dos bens públicos. A junção dessas características forma o regime jurídico dos bens públicos. Lembra que no começo dessa aula eu falei que, caso os bens particulares fossem utilizados para a prestação de serviços públicos, eles teriam as mesmas características que um bem público, então estão aí as características. Se o bem privado for utilizado para um serviço público, ele também será inalienável, impenhorável e imprescritível, apesar de continuar a ser um bem privado. Por hoje é só. Na aula que vem a gente vai continuar estudando bens públicos. Se você gostou dessa aula, compartilhe e eu espero vocês na aula que vem.